Diletos irmãos, nobres telespectadores, mais uma vez Deus nos permite estarmos neste momento com o estudo da lição número 3, cujo tema, o perigo do ensino progressista. Trata-se de uma lição da Escola Bíblica Dominical, uma lição que tem tudo a ver com os acontecimentos destes últimos dias que precedem a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom seria que toda a igreja, com a máxima atenção, pudesse se dobrar, estudar esse tema e extrair dele as lições necessárias para que nos precavemos, para que nos estruturemos de modo a não sermos atingidos pelo ensino progressista, porque de progressista é só o nome. Então, e pudéssemos nos defender, orientar nossos professores, orientar nossos filhos, para que não sejamos levados por esse emaranhado de situações que quer desconstruir tudo aquilo que já fora construído a duras provas desde há 2000 anos atrás. O textuário da lição diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esses dias trabalhosos já, se ainda não iniciaram, estão ensaiando para se iniciar, porque as coisas vão mesmo ficando muito complexas. Parece que a facilidade das tecnologias está, na verdade, sendo absorvida por outras situações que vêm dificultando a vida do cristão na terra. Até que não me admira muito isso, porque o cristão é uma pessoa, evangelista Daniel, que ele tem dupla nacionalidade. Exatamente. Ele está na terra, vive na terra, mas ele é do céu. Ele é do céu. Então, ele é um cidadão que sobrevive na terra, se preparando para morar no céu. Então, em razão disso, que nós temos que tomar todo cuidado com essas dificuldades dos últimos dias. Mas, pastor, por que o senhor fala últimos dias? Últimos dias da igreja na terra, últimos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo para o arrebatamento, porque biblicamente nós sabemos que Jesus voltará e ele levará para si, levará para o céu um povo seu especial, remido e de boas obras. Então, a partir desse princípio, todo cuidado com o ensino progressista é pouco. Em sede de verdade prática, o escritor da lição diz: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Primeiro, porque a função primordial da igreja não é uma causa social, é uma causa espiritual. Jesus Cristo delegou à igreja uma competência além das atividades sociais e muito superior a elas, que é chamar os pecadores, trazê-los a Cristo para que recebam o perdão de seus pecados e a vida eterna. Então, assim inicia a nossa lição deste domingo. Além disso, nós trataremos sobre alguns pressupostos trabalhados pela
pelo ensino progressista, que bate frontalmente contra a Bíblia, contra os seus ensinamentos, contra o reino dos céus, contra Deus e tudo mais. Então é necessário toda a atenção mesmo para que nós extraiamos dessa lição o maior e o melhor ensino para nossas vidas. Eu, neste momento, para a explicação do primeiro ponto, que nós, na verdade, trabalharemos em forma de debate, em todos os pontos dela, mas eu quero pedir ao pastor Eliseu que trabalhe para nós, para que facilite ao aluno no momento do debate, no momento que ele estiver lá na classe, em frente com seus alunos, para que ele tenha noção do que o ensino progressista pretende fazer com o cristianismo. A paz do Senhor, meus irmãos, entendendo esse ensino progressista e as suas maldades, os seus maléficos resultados para o cristão, para o cristianismo, para o servo do Senhor, para a igreja de Cristo na terra. O liberalismo teológico é um dos males deste ensino progressista. O teísmo aberto, a nossa lição vai tratar, é outro mal desse ensino progressista. A teologia da libertação, outra. E assim, há uma avalanche de teologias e de teorias que vem se especializando na sabedoria humana e na sagacidade do homem sem Deus, que, usado pelo espírito de mentira e até por espírito de demônios, trazem então esses males, como ainda mais a teologia feminista, teologia negra, teologia queer. Nós entendemos que o ser humano, e a Bíblia ratifica isso, precisa ser valorizado em sua individualidade. Não pode haver acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. O ser humano precisa ser visto assim como ele é, seja ele pobre, rico, grande, pequeno, independentemente de cor. Deus sempre defendia as crianças, defendia as mulheres, para ensinar que o homem pode servir a Deus de forma verdadeira e real. Nasceu numa manjedoura, provando que ele, sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, dono da prata e do ouro, nasceria em um leito pobre e paupérrimo. Entretanto, não lhes daria o direito, essa situação, de negar a Deus, de negar a fé ou de cometer o pecado. O nosso problema não é essas diferenças, o problema é o pecado. E o ensino progressista, ele vem então para o quê? Para deteriorar a moral, a ética. Esse é o prejuízo que ele traz para o cristianismo, para o cristão. Ele desfaz os princípios que a Bíblia Sagrada ensina, que Deus nos ensina, que são princípios de vida, princípios que, agindo contrário a eles, o destino é a morte. Então nós estamos entre a vida e a morte. O ensino progressista não está preocupado com a morte, não está preocupado com o destino das pessoas. Ele oferece tudo e no final não haverá resultado de nada. Então, o primeiro prejuízo que cito aqui é a deterioração moral, que nós vamos discutir nesta oportunidade. E o comentarista fala ainda sobre a erosão da ortodoxia. Não é uma destruição pequena, não, da crença, da nossa fé,
daquilo que é verdade, porque ortodoxia é a crença no verdadeiro, no real, no que faz a diferença, no que está na raiz da sustentação da vida do homem, da alma e do destino nosso ao céu. Não é apenas um prejuízo, é uma erosão que eles estão querendo causar para que não fique nada em pé. É a desconstrução desta nossa fé. Então fala da corrupção da fé, onde o principal mal é o primeiro, que trata-se do caráter. Desconstrói, pastor João César, o caráter, e as pessoas não sabem mais o que é certo e o que é errado. Não sabem o que é bom e o que é ruim. É uma mistura tão grande que a verdade ela fica no fim da fila e a mentira vem no início. As opções são primeiro as falsas, as mentirosas, as piratas, as imitadoras, as que apresentam apenas fachada com a cara de bom, com a cara de santidade, mas negando, como diz a Bíblia, a eficácia delas. E aí os nossos filhos não conseguem entender o que é verdade. Então, há uma corrupção da fé. Que perigo terrível! E isso tudo, pastor, em se falando do prejuízo do ensino progressista para o cristão, é a desconstrução de toda essa nossa fé, que começa com a desconstrução da Bíblia, que já falam e já estão fazendo isso, tentando modificar a Bíblia. Quando eles não conseguem modificá-la lá na indústria, lá na produção, lá na gráfica, eles desconstroem seus ensinos, eles traduzem os versículos de forma diferente, eles dão outra interpretação para o texto bíblico e traz uma avalanche de informações de tão constante que a mentira é tanto falada que aquele que for incauto, ignorante, os nossos crentes que são mais simples, têm a tendência de serem seduzidos por esses males. Então, pastor, é esse o prejuízo que o ensino progressista está trazendo para nós. Agora, o senhor falando do ensino progressista, o que é esse ensino progressista, pastor? Será que a gente poderia definir aqui de uma forma melhor, se o senhor nos ajudar aqui com o evangelista irmão Daniel? Por onde começa, onde chega, como é que chegou esse ensino até nós, assim, para trazer tanto mal e tanto aborrecimento assim para a igreja, porque dizem que nós precisamos. Hoje a gente ouvi adolescentes aqui em Cacoal dizendo assim: essa geração antiga tem que morrer, para que então a gente possa, crente falando, essa geração antiga tem que morrer para que a gente possa atender os nossos desejos e então ter uma nova igreja aos nossos moldes. Imagine a que nível estamos chegando se nós não tomarmos cuidado. Que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da sua igreja e tenha misericórdia desta geração. Veja, pastor Eliseu, atendendo a sua solicitação, o que o apóstolo Paulo, ele enfatiza quando ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Então, podemos entender que as teorias de naturezas progressistas, como eu disse ao início, de progressista mesmo, ela não tem nada de progresso, não tem nada. Podemos ver sim um retrocesso de natureza espiritual, de natureza moral, para enganar o ser humano e fazê-lo perder o que de melhor ele tem, que é a vida eterna.
nessas teorias progressistas, há uma supervalorização do que é temporal. E aquilo que é eterno, aquilo que deveria ser buscado, ser valorizado, é deixado para trás. É uma forma de o inimigo enganar as pessoas, fazendo militâncias em troca do nada, como afirmou o evangelista Daniel, em troca do nada. Ao final, correu, militou e vai receber uma recompensa demeritória. Que Deus tenha misericórdia, mas que a igreja do Senhor esteja atenta, alerta, e não vá atrás dessas teorias que tenta descaracterizar o cristianismo. Agora, o que me chama muita atenção e me causa preocupação é a forma como que essas teorias conseguem filtrar. Isso que o senhor acabou de dizer já é visivelmente a infiltração do mal na família, na igreja, e infiltra para destruir. É uma arma sagaz do adversário. Mas eu posso afirmar categoricamente aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está lutando para servir a Deus, para ser fiel ao Senhor, fique firme. Jesus volta em breve para nos levar. E toda essa avalanche de ismos que vem por aí, na verdade, isso ficará tudo por aqui, tudo por aqui. E a igreja do Senhor, esses fiéis ortodoxos, que crê na palavra de Deus como sendo a inerrante, infalível, a verdadeira, eles vão desfrutar no céu. A terra não é mesmo o lugar da igreja, não é mesmo o lugar do salvo, Glória a Deus. Não é mesmo o lugar do crente. Irmão Daniel, a pergunta do pastor Eliseu, ela se dirigiu tanto a mim quanto ao senhor. E então o senhor tem a liberdade para continuar falando nesse primeiro tema que já anunciamos em forma de debate, sobre essas características aí do ensino progressista. E até seria bom, pastor Eliseu, que ele colocasse como que a igreja faz para detectar que este ou aquele posicionamento é dessa natureza. E eu acho que a gente poderia deixar um peso um pouquinho maior nessa pergunta para ele falar também na escola, ele como professor, como que ele vê esse ensino lá na escola também. Vocês realmente vão nos ajudando, né? Meus queridos, é uma honra, um privilégio poder estar aqui outra vez e somar aqui, aprender um pouco mais da palavra do Senhor juntos, né? Estamos estudando, estamos aprendendo. Um tema bastante atual, como já foi aqui frisado pelos pastores Júlio César e também Eliseu, quando nós estamos nos referindo a todo esse perigo do ensino progressista, essa nova roupagem. Na verdade, é um ensino antigo, mas que o inimigo das nossas almas, ele se adapta com novas estratégias para poder atacar a Igreja de Cristo. E nesses últimos dias, como já foi aqui bem colocado, vivemos em uma era que é marcada por mudanças sociais, mudanças também culturais e ideológicas. E essas mudanças, elas afetam, pastor Eliseu, todo o campo teológico da igreja, ou até o campo teológico e bíblico, né? Que nós temos a premissa de estarmos cada vez mais com a nossa fé arraigada. Pastor Eliseu já falou sobre a questão de manter a fé, de manter firmes nos ensinos exarados nas Sagradas Escrituras. Então, quando nós falamos sobre o progressismo ou sobre as teorias progressistas, nós estamos falando justamente de um conjunto de ensinamentos filosóficos, não só filosóficos, como sociais e econômicos, que baseiam ou estão baseados na ideia
que é o progresso fundamental para o aprimoramento do ser humano. E é aí que nós, enquanto Igreja de Cristo, temos que tomar o cuidado. Bom, existem práticas básicas ou basilares que não podem ser ausentes de uma conduta ilibada de um cristão. Primeiro, a oração, ler, não somente ler, mas examinar, o próprio Jesus disse, examinar as Escrituras e crer nas Escrituras sagradas. Sendo assim, nós estaremos munidos contra toda esta sorte de ideias progressistas que querem minar, e de certa forma já estão aí há muito tempo. Na verdade, elas não começaram agora, pastor Eliseu, no século XXI, pastor João César, já há tempos. Só que nós estamos entendendo, à luz da Bíblia, que Jesus está às portas. E por isso o inimigo sabe, porque você do outro lado também já ouviu, e quem sabe você que também nunca ouviu, o inferno, ele não foi preparado para nós. A Bíblia diz que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Todavia, todos quantos se distanciarem dos caminhos do Senhor e derem ouvidos a toda esta sorte de ideias inovadoras, com certeza, quando eu digo ideias inovadoras, estou de fato me referindo a estes pseudo-ensinadores que querem torcer a palavra de Deus. Ou seja, aquilo que era verdade, hoje não é mais verdade. Aquilo que é verdade para você, para mim, não é verdade. Isso é relativo. Então, todas as teorias progressistas trabalham no campo do relativismo, no egocentrismo. Olha, são mais de 20 características ou adjetivos que Paulo, ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo, pastor Eliseu, em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 2, vai dizer, porque haverá homens amantes de si mesmos, veja bem, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, qual que é o conselho do apóstolo Paulo? Para que eu e você nos afastemos dessas pessoas. Então, a Bíblia, ela nos traz toda essa receita para que nós possamos ter, além de argumentos, nós temos a firmeza e a convicção em quem nós estamos crendo. E essa lição, ela não veio, pastores, e você do outro lado, para o ímpio. Ela veio para nós. É dentro das igrejas que nós estamos presenciando pessoas amantes mais de si do que de Deus. O narcisismo. Imagine, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, está lá no livro do Êxodo, é o primeiro mandamento. Pessoas caluniadoras, pessoas que se portam diante das outras com aparência boa, e Paulo vai falar sobre isso aqui, com aparência bacana, legal, sou teu amigo, e se diz irmão, comungando de uma mesma comunhão, e às vezes faz parte daquela mesma koinonia, aquela mesma união na igreja. Então, como que a igreja deve fazer? E na educação, como o pastor Eliseu colocou, nós presenciamos isso. Com os meus mais de 20 anos de docência, a gente, de um tempo para cá, quando eu comecei lá nos idos de 98, não tínhamos tanta, eu diria, uma certa insistência para que nós seguíssemos os ditames impostos por estes grupos de pensadores. Então hoje é até um perigo, mas nós estamos aqui para defender cada vez mais a nossa fé, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática e conduta. Com certeza nós já somos hostilizados, mas é assim mesmo. Quando nós estamos indo na contramão do que o mundo prega, é porque nós estamos agradando a Cristo.
Agora, quando o mundo nos aplaudem, é porque alguma coisa está errada. Então, Paulo vai discorrer sobre isso aqui, e na escola a gente encontra muito isso. Infelizmente, crianças, pastor Iseu, ali, no ensino fundamental, final, no Fundamental 1 até o 5º ano, eu tive o desprazer de pedir um trabalho para um grupo de alunos, referindo sobre algo que representava eles na sociedade, algo desta natureza. Então aí vem esses desenhos de LGBTQI+, e mais, tem várias letras, né? Cada dia parece que aumenta. E ela olhou para mim, uma menina, uma criança de 12 anos, 11, 12 anos, e fala assim: professor, o senhor é contra a mim? O senhor gosta de mim? A pergunta, né? O senhor tem alguma coisa contra? Eu disse: não, porque outro professor falou que não gosta de mim porque eu desenhei aqui a bandeira do arco-íris. Olha, eu estou contando uma das experiências. Eu disse a ela: não, Jesus te ama e eu gosto de você. Agora, eu não posso também gostar daquilo que você gosta, das tuas práticas. Eu não sou obrigado a praticar aquilo que você pratica. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa abordagem. Outro detalhe, nós não somos contra, pastor João César, pastor Iseu, as pessoas, mas sim as suas práticas. Porque aquilo que é pecado, que foi pecado, continua sendo pecado. É pecado sempre, mas Jesus Cristo é quem continua purificando o homem de todo o pecado. Então, hoje o pecado, ele tem uma outra roupagem para as pessoas que não querem encarar esta realidade. Chamam-no de quê? De preconceituosa, a pessoa que é contra a tudo aquilo que a Bíblia refuta. Então, esse pensamento da teologia progressista, dentro da nossa lição, o meu tempo já esgotou, mas vai falar sobre a questão do teísmo aberto, que o pastor Iseu já deu aqui uma pincelada, que é uma outra corrente da teologia liberal, e dentro desta nomenclatura, que é conhecida como teísmo aberto, que é uma outra corrente da chamada teologia liberal, progressista, que é o ensino do teísmo aberto. Esse conceito ele surgiu no ano de 1994 nos Estados Unidos, né? De uma forma assim, de maneira formal, pastor Eliseu. Então aqui nós temos o quê? Nós temos algumas, eu até durante o estudo anotei algo que vai falar sobre a desconsideração da infalibilidade e inerrância das Escrituras. É isso que o teísmo aberto, ou seja, Deus ele não é onisciente. Não, Deus não tem ciência de todas as coisas. Isso aqui tem a ver também com a postura social de cada ser humano. Ou seja, tiram Deus do centro e no lugar de Deus coloque o homem. Ou seja, sai do teocentrismo, Deus no centro, e passa agora a adotar o antropocentrismo. Aí entra a questão de tornar-se desnecessário o temor a Deus, tendo em vista que o mesmo não pune. Ou seja, não, Deus ele é amor. Deus não vai castigar as pessoas. Quando a Bíblia diz que Deus ele é amor, mas Deus é justiça também. Agora deixa eu dizer algo para você que eu aprendi com meus pastores. Deus não vai lançar ninguém no inferno. Não. O inferno, tanto é que o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo, está lá no livro do Apocalipse, para o diabo e seus anjos e todas as pessoas que aderirem a estes moldes progressistas. Então, a pessoa ela vai com as suas próprias pernas para lá. Por quê? A salvação, ela não é de graça, mas ela é pela graça. A salvação ela é pela graça de Deus. E a Bíblia diz que o reino dos céus, ele é tomado à força. Então, quando a gente faz toda a aceitação do pensamento teológico progressista, nós estamos nos enquadrando no mesmo grupo das pessoas que praticam as chamadas impiedades. Então, há além do teísmo aberto, que nessa interpretação, Deus ele é um ser ilimitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto do universo, das coisas por acontecer, depende das ações livres do homem. Imagine, meu querido, imagine, Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Mas então, irmão Daniel, por que existe tanta atrocidade? Porque o ser humano, ele cava todas essas as sepulturas. O ser humano, ele com suas próprias ações, ele chega ao limite de cometer erros e dizer que Deus não está atentando para com ele. Não. A Bíblia diz que aquele que confessa tudo e alcança a misericórdia.
Deus é um Deus que continua perdoando. Aí entra também a teologia da desmistificação, que na nossa lição aqui é a teologia da demitologização. Ou seja, sabe aquele encontro, pastor Iseu, que Jesus teve ali com o filho da viúva de Naim? Sabe ali aquela ação de Paulo que estava pregando e o jovem Eutico caiu do terceiro andar, naquela vigília de Paulo, e que Paulo orou, o pastor João César, e o jovem ressuscitou? Sabe o Lázaro que estava morto há 4 dias? E Jesus disse para quem estava à volta, tirai a pedra, e Lázaro viveu? Sabe todos esses fatos e outros mais? Isso aí é mito. É assim que os progressistas pregam. Isso é mitologia, isso não existe. Meu querido, outro detalhe, já encerro aqui para passar para os senhores. Outro detalhe. Não, nós devemos fazer uma retificação das Sagradas Escrituras, na Bíblia. Eu acho que nem vão falar Sagradas Escrituras, num livro. Nesse livro que os crentes dizem que é sagrado. Nós precisamos fazer uma retificação, uma correção. Vamos arrancar aqui Romanos 1. Não precisa mais. Vamos tirar algumas passagens de Levítico. Por quê? Porque os escritos aqui, eles estão embasados ali, foi por volta do ano 50, né, pastor Iseu? Depois de Cristo, eles estão embasados na cultura daquela época. Então, hoje, já não é mais mistério nós temos esses estudos. Espera aí há um erro crasso. Por quê? Porque quando eu digo que os textos daquela época não coadunam com a nossa realidade hoje, eu estou dizendo que Deus, ele não é onipresente. Ou melhor, ele não é onisciente. Deus não tem presciência de nada. Se os textos foram escritos assim, é porque Deus, ele não chega, Deus já está. Ele já está, porque para Deus não existe os tempos verbais como presente, passado e futuro. Isso existe para nós fazermos aqui essa classificação na Terra. Então, se eu digo que os textos estão são retrógrados, ultrapassados, eu estou dizendo que o Deus que eu sirvo é um Deus limitado e que ele não tem ciência do futuro. Que Deus nos abençoe e que a igreja continue caminhando, lutando contra isso. Fazendo o quê? Aqui, ó. Esse aqui é o maior antídoto contra as teorias progressistas. Enquanto o senhor falava, eu estava dando uma olhadinha no texto bíblico. A razão porque dessa corrida tão larga assim pelo adversário, Apocalipse capítulo 12, o versículo de número 12. Pelo que alegrai-vos os céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, essa agressividade, de forma intelectualizada, para tentar desconstruir a Bíblia. Por que eu disse tentar? Porque nunca vão conseguir desconstruir a palavra de Deus. Ela é eterna, ela é perfeita. E Jesus disse assim, olha, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não tem como, por mais que lutem, que tentem, não conseguirão. Nós temos o selo do Senhor, o seu anel, aleluia, o seu dedo selou essa palavra. Ela é fiel e verdadeira e não tem para ninguém. Ela se cumprirá item por item. Eu vou ser mais categórico, letra por letra vai se cumprir. Pastor, eu sei que já falei bastante, mas é só 2 citações bíblicas, pastor Eliseu, passar aqui. 1 Pedro 1:21, só para corroborar, nem precisava, mas para você que de repente está com dúvida, ou tem dúvidas, diz assim, 1 Pedro, ou melhor, segunda de Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aí o próprio Jesus na oração sacerdotal, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí nós acreditamos que existe sim a verdade, que é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas pastor João César e pastor Eliseu, como é que os progressistas veem a verdade? Relativizada. Essa pergunta foi feita até para Pilatos, lá no momento da... Como eles veem a verdade? Então, veem a verdade relativizada. Ao meu sentir,
a verdade não tem nada a ver com a verdade. A verdade, para eles, não tem nada a ver com a verdade verdadeira. Eles constroem alguns pressupostos acreditando ser eles verdadeiros, mas não são. Então, pastor Eliseu, quando Jesus introduzia os seus sermões, ele rotineiramente expressava: na verdade vos digo. Tais expressões salientam o quê? Essas expressões são expressões hebraicas para reforçar, para que chame-se a atenção, era utilizada na linguagem hebraica, para que a pessoa então se atentasse para aquilo ali, que era algo, além de verdadeiro, deveria ser ainda atencionado, ou seja, deveria se prestar muita atenção. E a questão de ser verdadeiro ou não, os filósofos trabalham muito com essa busca pela verdade, mas a busca pela verdade deles é para atender os seus próprios interesses, e aí nós vamos encontrar então eles sendo enganados e constantemente retrocedendo aquilo que eles próprios inventaram, como por exemplo, quando para chegar no século XXI eles criaram uma teoria da finitude. No século XX nós não precisaremos mais enfrentar problemas, porque a filosofia dará resposta para todas as coisas. Mas quando entrou o século XX, veio a Primeira Guerra Mundial e já logo surgiram os problemas da psicologia, e entra Freud e aquela confusão, e tudo foi por terra. Então eles tentam criar ideias, como diz o pastor Jormi César, mas estas ideias são apenas pressupostos, como bem falado pelo pastor Jormi César, mas nós temos que combater, porque até parece uma brincadeira, né, pastor Jormi César, porque 2000 anos eles não conseguiram mudar a Bíblia. 2000 anos teólogos, filósofos discutiram desde os grandes heréticos do século II, século III, século IV, e aí segue-se por toda a Idade Média, e vem a Idade Moderna, vem o Iluminismo, já posterior à Renascença, que quando diz que as ideias do homem renasceram, e não conseguiram, e agora no século XXI eles acham que com tão pouco vão conseguir. Daí eu reforço novamente aquele texto que o pastor Jormi César leu de 2 Timóteo capítulo 4, que diz que além de cobrar, o texto começa dizendo que é para pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, para que essa palavra seja insistente e venha bater, não porque ela não seja verdade, mas para que as pessoas possam lembrar, porque o ser humano tem facilidade para esquecer. E aí diz assim: porque virá o tempo, que é o versículo que o pastor Jormi César leu, de 2 Timóteo 4:3, em que não sofrerão a sã doutrina, mas eles, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Então, amontoarão para si doutores, e aí o versículo 4 fala: desviarão, dando ouvido ou voltando outra vez às fábulas. Quer dizer, eles dizem que os milagres da Bíblia, como o da viúva de Naim, de Lázaro, é um mito, é uma fábula, mas na verdade eles é que estão trazendo a fábula. Como que a coisa é incrível, né? Como que Satanás vem desmistificando, ele pega a mentira para dizer que a verdade é mentira e a mentira é verdade. O diabo, na verdade, ele não cria nada, ele apenas imita, né? Ele pega todos os símbolos criados por Deus e traz para o seu bel prazer e induz as pessoas. Não, isso aqui, ainda fala, está na Bíblia. Só que eles trazem uma interpretação totalmente errônea, fugindo de toda a exegese ortodoxa, né, pastor Eliseu, que as Sagradas Escrituras nos trazem. Nós temos ainda no segundo ponto alguns esclarecimentos importantíssimos a fazer, especialmente sobre o teísmo aberto, e que é uma teologia do teísmo aberto, e também a teologia da demitologização. Um nome grandão, e exatamente para isso que ele está aqui. Teísmo
quando estudante de teologia, ele aprenderá que é a doutrina que estuda Deus. Sim. Olha, coisa maravilhosa. O deísmo é mais um pressuposto filosófico, coisa assim. Aqui eles pegaram o teísmo, que é entendido na teologia como o estudo de Deus, e jogou então uma forma de teísmo aberto. Meu Deus! Para que isso? Para tentar, eu uso sempre a expressão, tentar demolir as bases rochosas do cristianismo. A igreja ela é firmada sobre rocha, e a rocha é Cristo. A igreja é firmada sobre essa palavra, ela é rocha. É impossível ela ser demolida, é impossível. Esses que assim o dizem, um dia serão por ela julgados. Olha a grandeza dela. Este livro, esta palavra, Jesus disse, a palavra os julgará. Serão julgados por essa palavra. Usando aqui forças de todas as naturezas, intelectuais, filosóficas, políticas, para tentar desconstruir essa palavra, e lá no tribunal de Cristo comparecerão lá e falar assim, e todo joelho se dobrará, e vão confessar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Que maravilha, que grandeza, vale a pena crer. Hoje, nas minhas anotações pastorais, eu anotei isso lá. Deus não exigiu de nós entender muita coisa, agora crer sim. Se crer, verás a glória de Deus. Se crer, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Crer é fundamental para que sejamos abençoados. Querem transformar essa palavra em mito, os relatos bíblicos em mitos. O que é mito mesmo, pastor Eliseu? É dizer que algo falso, algo inventado, uma fábula, imaginação, é real. Então, quando nós pegamos algo dizer que a mentira é verdade. Dizer que a mentira é verdade, dizer que a verdade é mentira, também é o mito, que é o que eles estão fazendo. Então, inversão de valores, pastor. A mitologia, ela é baseada muito nos contos na Grécia, porque a Grécia, ela adorava aos seus milhares de deuses através de histórias inventadas e que passava de pais para filhos, e aqueles pais e filhos acreditavam naquelas histórias e passava a ser um fato verdadeiro na cabeça deles, de tanto contar aquela mentira que eles acabavam acreditando. Então, a Bíblia, ela é a verdade, mas querem dizer que ela tem um teor parecido com a história dos gregos, que conta-se muitas historinhas. Entretanto, a nossa Bíblia, ela tem muitas histórias mesmo, mas as histórias são histórias confirmadas. Jesus nasceu e morreu. Se nós formos aos locais, nós encontramos o local geográfico, a arqueologia está provando a existência de Ezequias, a história mostra a existência de Nabucodonosor, de Daniel na Babilônia, dos reinos que Daniel disse que cairia. Então, a Bíblia não precisa, na verdade, a gente explica que ela tem suas provas, embora a Bíblia não precisa nem de prova, ela por si só já se defende, porque ela tem o poder. Quando você começa a falar com alguém, as pessoas derramam lágrimas. Nós vemos pessoas sendo transformadas, pessoas que roubavam não roubam mais, mentiam não mentem mais, adulteravam não adulteram mais, ao ouvir a palavra. Que ensina, ou que tipo de doutrina por aí afora tem esse poder todo de pegar uma pessoa com a vida toda acabada e depois de 5 anos as pessoas falam, não, mas você não é você mesmo, não é, é outra pessoa, eu te conheci por tantos anos e não deve ser você, sou eu. Por quê? O que aconteceu com você? Aceitei a Jesus como Salvador. Qual é mesmo o centro de reabilitação que faz isso? A igreja. Pastor Júlio César, só para fechar essa parte, o que os progressistas querem eles querem serem as formas e que a Bíblia se adeque a eles. Na verdade, somos nós
somos nós, eu e você, que devemos entrar nessa forma que são as Sagradas Escrituras. É ela que nos conduz à vida eterna. Não querer mudá-la. Né? Não querer mudá-la. Olha, todas as descobertas que hoje a ciência traz aí nos livros, já está na Bíblia. Isaías já dizia lá no profeta Isaías que Deus está centrado sobre o globo da Terra e não existe globo quadrado, tem que ser redondo. Então, tudo que a ciência descobre já está na Bíblia. Então, ou seja, pastor Eliseu, também, a desconstrução, ela é patente aos nossos olhos. Ou seja, parece que não tem nada mais para fazer, então vamos pegar aquilo que já está pronto e vamos desconstruir. Na verdade, irmão Daniel, como está aqui em Apocalipse 12, é porque o inimigo está furioso, porque lhe falta pouco tempo, muito porque pouco. A volta de Cristo está às portas. Então Exato. ele bota pressão para ver quantos cristãos desanimam, abandonam a cruz, deixam o caminho que é Cristo e se enfileira atrás dele. Mas os cristãos verdadeiros, os cristãos que seguem a palavra, que estão firmados em Cristo, esses permanecerão. Na igreja primitiva, na igreja da Idade Média, na igreja do obscurantismo, os cristãos não hesitaram em valorizar a sua vida mais do que a fé. Alguns foram para a fogueira, outros foram decapitados, outros arrastados pelas ruas, outros queimados, mas não negaram a fé. Foram firmes porque sabiam em quem tinham crido. Pena que nosso tempo ele vai rapidamente. Nós temos agora que refutar todas as ideias progressistas, se bem que nós já fomos apresentando e refutando algumas delas. Mas eu gostaria só de reafirmar aqui aos irmãos a autoridade da Bíblia. A Bíblia continua sendo a inerrante, infalível palavra de Deus. Pode acreditar nela. Pode acreditar. Não precisa você ter nenhuma dúvida. Pode crer nela. Você só sairá ganhando. Você só ganhará. Nunca terá prejuízo se acreditar na Bíblia. Ensinando as doutrinas bíblicas, precisamos ensinar e enfatizando a santificação. Então temos aqui esse modo especial de refutar todas as teorias progressistas com este livro na mão. Ela nos é espada, ela serve tanto para o ataque quanto para a defesa. E quem está alicerçado nela não perde batalha. Eu gostaria de facultar aqui ao evangelista Daniel as suas conclusões e ao pastor Eliseu a finalização, os agradecimentos e a oração final. Bom, eu só tenho a dizer que não é novidade para você que está caminhando para o céu, para você que é um cristão autêntico, né? Porque o cristão autêntico é aquele que segue as pisadas de Jesus, o nosso mestre, de que existem verdades absolutas nas Sagradas Escrituras, que são verdades absolutas e universais. Quais são elas? Bom, essas verdades elas são imutáveis e transcendem as mudanças culturais e sociais. Quando nós vamos para Isaías, capítulo 40 e o versículo 8, vai dizer que seca-se a árvore, ou a erva, né? Seca-se a erva e caem as flores. Mas a palavra do nosso Deus, ela subsiste, o que só hoje? Não. Ela subsiste eternamente. E o próprio Jesus, Mateus 24 e o versículo 35, vai dizer que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então aqui fica, dentro destas minhas colocações finais, de que, querendo o homem ou não, a Bíblia permanecerá como a verdade
imutável. E não adianta querer tentar desconstruir a autoridade bíblica, não, de forma alguma. Porque um dos principais perigos do ensino progressista, dentro de uma perspectiva de um cristão conservador, é a tendência de querer desconstruir a autoridade da Bíblia. Porque quando eu digo um cristão conservador, é aquele cristão que continua seguindo os ditames das Sagradas Escrituras. É aquele que sabe que aquilo que era pecado há 2000 anos continua sendo pecado. Mas eu tenho uma notícia especial aqui, usando a fala do pastor João César, é que também o mesmo Jesus que libertou no passado, ele continua libertando nos dias atuais. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Pastor Eliseu, que vai falar sobre aqui o ponto final também da nossa lição, e que nós fujamos do relativismo moral e ético, porque o ensino progressista, ele quer levar, ele também pode levar ao perigo do relativismo moral e ético, ao adaptar os ensinamentos religiosos às necessidades e a todos os desafios contemporâneos. Vivemos no século XXI, mas o Deus que nós servimos, olha, ele está muitos anos à frente do século XXI. É eternidade, que não tem começo e nem fim. Pastor Eliseu. Que Deus possa nos ajudar. O texto bíblico básico que nós encontramos, trouxe o pastor Douglas para nós hoje, fala: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então a igreja precisa estar preparada para esses tempos trabalhosos. E ele elencou aqui mais de dezena de atitudes, de características, de caráter, de postura de pessoas que fariam parte deste grupo dos últimos dias, que seriam sagazes, que seriam contrários à palavra de Deus, que seriam também indoutos, não dariam ouvidos à palavra de Jesus. E a igreja precisa estar, então, vencendo todos esses tipos de males. Quando nós falamos aqui nesta aula sobre o teísmo aberto, teísmo que aberto quer dizer Deus é colocado a nível do homem e até abaixo do homem. Que coisa horrível é o que algumas mentes pensantes, digo pensantes porque estão construindo livros didáticos para os nossos filhos. Eu também sou professor, estou lá na escola e recebo esses livros e fico horrorizado. Preciso explicar muitas vezes o assunto e reexplicá-lo, dar as duas visões, porque vem com uma visão errada e eu preciso apresentar a visão correta, e a aula precisa ser dobrada em tempo. E sou obrigado a fazer isso porque não compactuo com o pecado. Então, esse teísmo aberto, ele vem colocar o homem como centro, dizendo: até aqui Deus sabe, assim como o homem sabe. O que está para frente está escuro, ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Deus não entende a liberdade do homem, Deus não tem presciência para saber o que vai acontecer no futuro. Então eles estão tentando inculcar isso na vida dos nossos filhos nas escolas e da sociedade através da mídia, da televisão, e a igreja muitas vezes quer se adaptar a este ensino, a esta cultura liberal, de tal maneira que hoje já existem muitas igrejas light, igrejas que estão servindo a Deus, mas também servindo a esta cultura. Estão lendo a Bíblia, mas também estão seguindo preceitos de homens, doutrinas desconstruídas pelos homens, ou seja, desconstruídas, que desconstruíram da Bíblia e construíram a seus moldes, ou bagunçaram e deixaram por lá sem uma explicação, sem uma segurança qualquer, e as pessoas lutam para entender o que significa aquilo, mas não conseguem. Entretanto, por vir nas leis, a legislação já vem trazendo, e as pessoas são obrigadas a ficarem discutindo aquilo que Bauman diz: sociedade líquida, tudo é líquido. Então, se é líquido, como que eu vou juntar essas partes e solidificar esse negócio? Então, é a cabeça deles, mas a Bíblia diz que a igreja, ela é sólida.
Diz: sede firmes e constantes. Diz também em Efésios 6, o diabo está aí, principados, potestades, mas sede firmes e tomai toda a armadura de Deus. Então precisamos estar firmes. Que Deus continue nos abençoando para que possamos continuar entendendo que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor da igreja, e que por mais que essas ideologias estejam por aí, nós não podemos deixar de combatê-las. Então vamos orar nesse instante e nesta oração pedir ao Senhor que ajude principalmente aqueles que estão na adolescência, na juventude e as crianças que ainda virão, para que ao enfrentarem, porque terão esse enfrentamento na certa, já estão tendo, mas cada dia mais aumentará esse enfrentamento, eles possam estar munidos da palavra. Por isso, leia a Bíblia, leia uma vez, leia duas, faça seu filho desde criança ler a Bíblia. Quantas crianças, e digo até adultos, nós temos até obreiros que não conseguiram ler a Bíblia uma vez. Então, se a Bíblia faltar, como eu vou defender esta verdade? Aí vem o que está no Salmo 11, versículo 3, se os princípios, se os limites, se os fundamentos forem desfeitos, o que fará o justo? Mas os fundamentos não serão desfeitos, só não serão desfeitos se eu e você continuarmos com a palavra de Deus dia e noite, ensinando aos nossos filhos e também nos alimentando delas, porque se nós não nos alimentarmos dela, nós também seremos corrompidos e ruídos em nossas estruturas. Querido Deus e maravilhoso Pai, eu te louvo por estar aqui com os teus filhos, o pastor Jomi César, o evangelista irmão Daniel, também o evangelista Nilson, Pai amado, trazendo aqui alguma explicação sobre esses tempos trabalhosos. Pai amado, ó Deus, já foi falado aqui Apocalipse 12:12 que Satanás ele tem grande ira. O problema, Pai, é que ele aparece com a cara de ovelha, ele entra no meio dos crentes, entra no meio das famílias, entra nas escolas, anda com a gente no carro, ó Deus, dizendo que é bom, que tem o melhor, nas mídias, nos governos, ensinando as suas doutrinas, os seus pensamentos com uma cara de bonzinho, quando na verdade ele está rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Pai, nos dê, Senhor, esta sabedoria, esta prudência que a Tua palavra fala em Mateus 25, e também fala que, ó Deus eterno, temos que ser simples como as pombas, mas também prudentes como as serpentes. Querido Jesus, abençoa os nossos professores, Pai, que estarão lecionando neste domingo, abençoa os nossos alunos que recebam a palavra com carinho, ó Pai amado e poderoso, guarda a Tua igreja, Senhor, continua abençoando a nossa convenção, toda a mesa diretora, pastor Nelson, que é o líder dessa convenção, nosso presidente, Pai amado, cada pastor, meu Deus, em cada igreja deste campo, que enfrenta os grandes desafios, Pai, de manter esta sã doutrina, meu Deus, ó Pai amado, que todos os dias o Satanás quer corrompê-la. Pai amado e poderoso, nos mantenha orando, nos mantenha consagrando, nos mantenha santificando, Pai, as nossas vidas, para levar também uma palavra, Senhor, com esta graça, com esta estrutura, com este perfil, porque é a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém.